Olá, tudo bem? Alegria em passar para este contato com você, querida internauta, que acompanha o nosso trabalho pelo nosso canal Fica Dica no YouTube. Tenho a alegria de apresentar mais uma participação da nossa querida convidada e psicóloga Luísa. Ela vem com uma fala muito importante, sobretudo nesse tempo que nós ainda estamos contemplando de forma não desejada a pandemia, né? Por conta do Covid-19. Ela vem com uma fala sobre depressão. Depressão é uma doença e muito séria. Precisamos ter cuidado com a gente, com os nossos. A depressão ela é uma realidade que nós precisamos cuidar para que tenhamos vida saudável. Mas eu deixo essa fala com a nossa querida convidada, a nossa psicóloga Luísa. Não esqueça, sempre vou pedir, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso canal, deixe o seu gostei no nosso canal e comente as nossas participações, podendo também dar sugestões de temas que a gente deve abordar aqui no nosso canal. Tudo bem? Fica com Deus e com a fala da nossa psicóloga Luísa. Olá, boa tarde. Eu me chamo Luísa, fui convidada novamente para esse bate-papo com vocês, para tratar sobre outro tema. Dessa vez eu fui convidada para falar sobre a depressão. A depressão que atualmente é conhecida como o mal do século. Se no século 17, 18, a tuberculose foi conhecida como o mal do século naquela época, hoje entendemos que a depressão é uma doença que nos afeta, que nos atinge e que afeta grande parte da comunidade, da sociedade. Hoje a depressão é muito conhecida graças a atores, atrizes, cantores, artistas em geral que foram para a mídia, para a televisão, para as rádios e alertaram o que eles estavam sentindo, que eram sintomas depressivos. Então muitas pessoas tiveram coragem de aparecer e revelar essa doença, que é a depressão. A depressão existem vários estágios, não é apenas um estágio. Nós, enquanto psicólogos, terapeutas, médicos, chamamos de depressão grave, depressão moderada e depressão leve. Por que é importante se falar nesses estágios? Porque nem todo mundo que está depressivo está iminentemente em perigo. Então, às vezes você está passando por um processo depressivo, por um processo em que você se sente deprimido, se sente cansado, mas não necessariamente você está numa fase mais aguda da doença. A depressão leve, como a gente pode até entender pelo próprio nome, é algo mais leve, é algo que você está sofrendo, porém com terapia, com algum tipo de ajuda você consegue sair. A depressão moderada e grave, ela necessita de um pouquinho mais de atenção dos profissionais de saúde, dos familiares e até mesmo fazer o uso da medicação. Hoje existem medicações que vão ajudar. Se necessário, também existe a internação compulsória, em casos que são muito graves, em que a gente percebe que há uma necessidade maior, há um risco de morte. E aí é importante falar em risco de morte, é importante a gente destacar essa diferenciação. Nem todo mundo que é depressivo necessariamente está
pensando no autoextermínio, pensando na própria morte. A pessoa pode sim estar passando por um processo de depressão, um processo de sofrimento, mas não pensar no autoextermínio, não pensar na própria morte. Quando já chega nesse estágio de pensar na própria morte, de planejar, de tentar executar, isso aí já é um estágio de depressão grave, em que a pessoa já não vê mais sentido na própria vida, não vê sentido na sua existência. E aí, nesses casos, é que a gente pensa na questão da internação compulsória. Como eu falei, existem muitas pessoas que estão passando por um processo depressivo e às vezes não percebem. Por isso a importância da mídia estar trabalhando isso, das pessoas estar alertando, porque às vezes você trabalha em alguma profissão que traz uma leveza, que é o caso de palhaços, humoristas, mas quando você chega em casa, que você se encontra sozinho, se encontra na dor da sua própria existência, você encontra sofrimento nisso e não vê sentido na existência. Então, não é porque você está sorrindo que você está triste, assim como não é porque você está triste que você está depressivo. Todos nós, a gente passa por momentos de tristeza. Um dia ou outro a gente acorda sem vontade de sair da cama, acorda um pouquinho mais triste. E nesses dias, realmente a gente fica pensando, será que eu estou deprimido? Se você sente-se na dúvida, é bom procurar um profissional para ele dar essa olhada melhor, um olhar mais atento. Mas é importante ressaltar que não é porque eu acordo um dia triste que eu esteja depressivo. Existe uma frequência. Por exemplo, eu acordei hoje triste, mas amanhã eu tô bem. Mas se eu acordei hoje triste, amanhã eu tô triste de novo, depois eu tô triste de novo. E eu percebo que isso já tem um tempo em que eu acordo sem disposição para levantar, para ir trabalhar, para estudar. E eu percebo que eu não tenho mais disposição na vida. Então é bom estar atento a isso. Pode ser que você esteja vivenciando um processo depressivo. Hoje existem medicamentos que ajudam, ajudam a combater a depressão, mas também existem outras formas de combate. A própria psicoterapia é uma forma de você colocar seus sentimentos para fora, de você falar sobre o seu sentir. Afinal, nós somos seres humanos, nós sentimos, nós somos movidos a sentimentos. Então, hoje na sociedade a gente entende que não se pode chorar. A gente vive uma sociedade em que exalta demais a felicidade. Mas é importante que nós choremos também, que nós sentimos, que nós percebemos as coisas e podemos sentir. Então, o profissional terapeuta, ele pode te ajudar nesse sentido. Também existem outros métodos, existe a meditação, existe os exercícios físicos, que eles ajudam também no combate à depressão. Porque no exercício físico, você, através da atividade física, você libera serotonina e endorfina, que são hormônios que vão te dar prazer, satisfação, felicidade, assim como também uma barrinha de chocolate. Ela pode te ajudar nesse processo. Só que é importante a gente estar atento. Se, por exemplo, todos os dias eu tenho esse consumo excessivo, será que não é uma falta de uma enzima no meu corpo? Então, é preciso sempre estar procurando um profissional para fazer esse acompanhamento. Hoje, a gente é uma sociedade em que exige-se muito que nós estejamos disponíveis e dispostos o tempo todo. E isso tem um peso. Antes, em outros tempos, a gente parava mais para refletir, a gente tinha uma vida que era um pouquinho mais lenta, e aí com isso a gente acabava refletindo sobre mais coisas. Hoje a gente tem
a gente tem uma vida bem mais agitada, uma vida de mídias sociais, em que a gente tem que estar disposto, a gente tem que estar excessivamente feliz. E quando você está um pouquinho triste, há um estranhamento, então às vezes isso acaba nos trazendo um custo muito alto, um custo da própria saúde mental. Então é importante estar se avaliando. Será se essa cobrança externa de eu estar 100% feliz, de eu estar o tempo todo sendo uma pessoa para cima, será que isso está trazendo um custo para minha própria saúde mental? Então é importante fazer essa avaliação. Existem muitos meios hoje de pesquisa na própria internet que eu posso fazer alguns checklists de ver como que eu tô, como que eu tô me sentindo. Existem os profissionais, além dos psicólogos, existem os psiquiatras, os médicos, em que eles fazem essa avaliação. Então, caso eu perceba que eu tô um pouquinho mais triste, está demorando um pouquinho mais, é bom que se procure um profissional para estar fazendo essa avaliação. Como eu falei, hoje ela se encontra bastante presente na nossa vida. Volta e meia a gente ouve falar de algumas pessoas que estão passando por esse processo. E não tem cara, não tem cor, não tem status social, pode pegar da pessoa mais humilde à pessoa mais rica. Também não tem uma pré-determinação. Não é porque eu terminei um namoro que eu posso logo em seguida passar por um estágio depressivo. Existem pessoas que passam, existem pessoas que conseguem seguir a vida. Então, não existe uma fórmula para dizer você fez isso, você vai sentir depressão. Pode ocasionar na pessoa que tem tudo, uma vida completa, né, como a gente entende, aquela pessoa que tem uma vida que falta muitas coisas. Não tem essa determinação. Por quê? Porque ela é uma doença mental, então está muito relacionada a como que está a sua saúde mental. Por isso é importante sempre procurar algum profissional para estar fazendo essa avaliação. No mais, foi uma fala rápida, porque é um vídeo curtinho, mas no mais, se vocês tiverem dúvidas, procurem profissionais. Hoje existem profissionais no Instagram, nas redes sociais, no próprio Google. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, procurem um profissional para saber o que você sente, se é um sintoma depressivo ou se é alguma tristeza um pouco mais aprofundada, tá certo? Muito obrigada, gente. Até mais.